A ficção científica de Hollywood vem preparando a humanidade para os feitos satânicos dos senhores do mundo. Nos anos 50 para anos 60, os Estados Unidos encomendaram a Hollywood muitos filmes sobre viagem espacial, exploração de outros planetas e coisas desse tipo. Foram centenas de filmes com este tema, preparando a cabeça das pessoas exatamente para a farsa da ida do homem à Lua. Eu lembro, inclusive, que às vésperas desta farsa, lançaram seriados que tomaram a mente da população em todo o planeta, como Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço, entre outros. E agora, mais um capítulo da história da manipulação real no mundo está em curso, através da dramaturgia hollywoodiana da realidade por antecipação. Alex Jones, este atalaia da nova ordem mundial, dos tempos finais, faz uma análise minuciosa sobre o filme do Brad Pitt, o filme Guerra Mundial Z, e você vai acompanhar junto comigo. Os segredos da Guerra Mundial Z vazaram. Qual a mensagem por trás de Guerra Mundial Z? Estes segredos serão vazados agora. O plano central foi desenvolvido pelas Nações Unidas. Estarão transformando sobreviventes em zumbis para que possam então exterminá-los. O inimigo número 1 é esta repugnante publicação com um enfoque anti-humano. São os humanos que não se submeterem ao comunismo e às Nações Unidas. Estes são tão indesejáveis quanto os zumbis. Como os globalistas preparam o colapso mundial, eles têm que condicionar o público para aceitar que a humanidade é horrenda e que precisa ser exterminada. Aqueles que têm suficiente sorte para estar por trás de pequenas cidades não deveriam se queixar. Guerra Mundial Z é a regurgitação da mesma mensagem que estamos martelando por toda a vida. As Nações Unidas serão o salvador do planeta. A humanidade é o inimigo do mundo. Somente um governo mundial poderá salvá-lo dos desagradáveis zumbis que são a imunda humanidade. Os globalistas se gabam publicamente de que foram eles que criaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E esse foi o início da destruição do Estado, assim como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e as guerras contra o Estado, contra a nação e contra a soberania nacional. Guerra Mundial Z é uma simulação de uma guerra psicológica. E neste caso, a declaração de guerra é contra a humanidade. Assim, a humanidade é a inimiga e a ONU é a salvadora. Vamos falar sobre Brad Pitt, que esteve numa guerra de ofertas contra Leonardo DiCaprio sobre o livro Guerra Mundial Z. Nós o analisamos e podemos agora comprovar sem equívocos que este é um manifesto das Nações Unidas contra o genocídio mundial, também contra as nações, contra o Estado e contra os indivíduos. Então esta é uma declaração de guerra. É uma comunhão de desejo de sangue planetário e o desejo da nova ordem mundial em reduzir a população mundial. Em uma sinopse, a história começa com a desintegração das civilizações do mundo, feito por um grupo de zumbis. E o mundo transformando-se a si próprio, debaixo de uma liderança das Nações Unidas, como uma união internacional única, a fim de salvar a humanidade. Debaixo do marxismo e do extermínio de todos os americanos possuidores de armas. É quando as forças multinacionais das Nações Unidas foram criadas. E foi surpreendente a quantidade de pessoas que se alistaram na primeira semana. O maior inimigo para a tomada de posse das Nações Unidas comunistas
são os separatistas domésticos dos Estados Unidos. Os rebeldes apenas te dão bem-vinda com disparos. Foram vistos nas estradas uma vez cruzando as Colinas Negras. Esta foi a primeira vez desde que vi os tanques nas rochas. O último crime é possuir armas que estão debaixo do controle das Nações Unidas. Aqueles que se submetem e entregam suas armas são chamados de Robinson Crusoe. E a esses se dão bons trabalhos nos campos de trabalho forçado. A armadura corporal era para proteção contra algumas das pessoas normais que encontrarem pelo caminho. Não estou falando de rebeldes organizados, mas simplesmente do UHLT, Último Homem na Terra. Muitas vezes nós tentamos dizer a eles, aqueles que chamamos de Robinson Crusoes, foi uma tentativa cortês para os que estavam chegando. Se as Nações Unidas concluíssem que você não era um comunista socialista, então você era usado como isca para atrair zumbis, porque tu é o inimigo número 1. Antes que pudesse ser usado como escravo de trabalhos forçados. Deveria submeter-se então a campos de reinformação, chamados de campos de reeducação. No livro, esta era a lei da reeducação nacional. Me disseram que foi o maior programa de ensino-trabalho desde a Segunda Guerra Mundial e também a mais radical de toda a história. Esta é uma maneira de apresentar o autoritarismo como algo sexy e divertido, e assim condicionar o público de que esse tipo de assassinato em massa é bom. Este filme fala sobre isso. O meu pai era inteligente e ele amava o marxismo. E agora que conseguimos o marxismo através das Nações Unidas, ele é grandioso. Assim coloquemos os jovens nos campos de trabalho forçado e os colocamos em campo de reeducação. Este é o uso de métodos que eram praticamente marxistas. O tipo de coletivismo que faria a Ayn Rand remexer no seu túmulo e unir-se às filas de mortos-vivos. Sempre lhe foi rechaçado do conhecimento que tentou repartir, correndo muito para fechar Wall Street. E se eles não disseram o que havia dito, eles mataram. Deus, quanta beleza nisso. Sim, suponho que eram psicopatas. Aqui vale algumas centenas de milhões de dólares, desenhado como Brad Pitt, sendo usado como um anjo da morte. Angelina Jolie viajou pelo mundo. Ela ordenou invasões da OTAN, invasões da Al-Qaeda em países livres. Eles organizam negros por milhares de quilômetros, como na Líbia, e os matam. Eles atacam a Síria por 22 meses e se envolvem em toda sorte de maldade. E ela está lhe dizendo que é um ato humanitário matá-los, quando não estão fazendo um filme Illuminati, Tomb Raider. E além do mais, eram apenas zumbis árabes. Justamente como neste filme, tratando de superar o muro de Israel. Qualquer um que esteja infectado pelo vírus. Grupos vestidos de negro andam por perto, apanhando, agarrando, e tirando-os, e levando, e matando. Este é um puro condicionamento operativo de preparação para ter o público do seu lado a favor de uma incrível maldade. E irão te dizer, olha, você servirá ao mega-estado, você servirá à maior coletividade do Supremo, das Nações Unidas e morrerá. Citando o livro Guerra Mundial Z. Os rebeldes, por outro lado, separatistas, armados e politicamente organizados. Eles são, certamente, o perigo mais tangível. E dirão em particular, estes devem ser eliminados rapidamente e através dos meios que sejam necessários. Estes foram os inimigos do nosso país. Um centro de comando flutuante das Nações Unidas. Estão na costa do Havaí, formado por 70 delegados. Eles controlam o destino do planeta. E as Nações Unidas estão com as respostas preparadas. Eu sei que existem muitas críticas por aí contra as Nações Unidas. Em lugar de fazer uma cruzada totalmente americana, para ser bem honesto, realmente não me importa um caminho. Através da nossa história, de forma militar e cultural, eles têm demonizado os inimigos e dizem que não são humanos. Neste momento, a totalidade da humanidade está sendo ensinada de que são piores do que lixo, que são horríveis. Parte da Agenda 21 das Nações Unidas ensina que nós somos o mal do planeta e que o mundo poderia ser um lugar muito melhor sem nós, pois somos horríveis parasitas. Eu relatei no meu filme chamado Endgame que a elite tem dito abertamente da forma que eles estão agora instaurando um estado policial de controle de supervigilância a nível mundial. Para implementar, então, o extermínio de 90% da população mundial.
E as Nações Unidas, ao lado da OTAN, são os organizadores disso. E em todo o documentário é dito a respeito do desejo deles de liberar armas patogênicas como o ebola, para que mais de 90% da população possa entrar em contato com ele. E durante um evento como este, veremos a civilização entrar em colapso. É por isso que os dirigentes mundiais estão separando bancos de sementes, bunkers subterrâneos, e estão juntando dinheiro através dos contribuintes. Isso na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e outros países ocidentais. Entre os bunkers, um com incrível resistência e com pesado armamento. É um sistema subterrâneo do governo oculto. E eu tenho dito há uma década que eles são fascinados por zumbis. Os zumbis estão sendo introduzidos para desumanizar-nos e nos prepararmos. Haverá um tipo de senso comum a respeito deste assunto. E então aceitaremos como uma profecia. Está sendo feito no subconsciente das massas populares da humanidade. Filmes como Guerra Mundial Z são produzidos para condicionar as pessoas a quererem servir como escravos da ONU e que estes mesmos serão eliminados uma vez que as armas biológicas sejam liberadas. O arquetipo dos zumbis é apenas uma fantasia para demonizar e desumanizar a quem queira possa ser suspeito de estar infectado pela epidemia de armas biológicas que os globalistas estão abertamente preparados para liberar no planeta. Então veremos que para a nova ordem mundial, o governo global é só o começo, uma vez que a rede de câmeras e supervigilância e controle esteja já no seu lugar, a exterminação massiva irá começar. Steve Spielberg já começou a mostrar isso em Robô Apocalipse, programado para ser lançado em breve. Aqui existe um mortal supercomputador. Ele conclui que os seres humanos são uma grande ameaça para a vida na Terra. Então, tentando salvar a vida humana no planeta, o supercomputador decide por eliminar a raça humana, deixando apenas poucos espécimes humanos que desejar que viva. São como um programa eugenista este supercomputador. É assim que eles introduzem essas ideias doentias à população através da ficção. Do mesmo jeito que fez Hitler. É o mesmo que os soviéticos fizeram, só que desta vez é muito mais monstruoso. Esta é, sem nenhuma dúvida, uma produção de propaganda globalista. O primeiro-ministro da Austrália já advertiu sobre um possível apocalipse zumbi. Você pode visitar na internet as páginas do governo americano e encontrará a descrição de pessoas que caem enfermas durante uma pandemia de zumbis. Então eles mostram o exército americano matando pessoas americanas. É assim que apresentarão os campos da FEMA a este público que estará em revolta. Aí percebe-se que esses campos estão preparados para os zumbis, porque existirá a maior quantidade de gente mortas em todos os tempos. E eles dirão, é melhor que se consiga obter uma vacina ou serão assassinados pelo exército. E como faria então o governo para apresentar ao público o exército e a polícia matando pessoas nas ruas? Ou eles não tomaram a vacina contra a gripe e assim são zumbis e têm que ser assassinados. E por este motivo temos todos os Estados Unidos, além de outras nações, em treinamentos militares a favor da lei marcial. Estão fazendo simulação real de distúrbios nas principais cidades. E os combatentes que não apoiarem a tomada de posse das Nações Unidas, eles serão os primeiros a serem então não humanos, mas agora zumbis. Bom, eles estão apenas maquiando, é uma maquiagem verde. Porque realmente não são humanos. E da próxima vez que os gatilhos forem disparados, serão contra cidadãos de verdade. E a desculpa será essa: ora, eram apenas zumbis. Eles estão repetindo para as pessoas essas coisas antigas que tiranos e militares corruptos disseram, que é desumanizar a seus inimigos antes de matá-los. O mesmo foi feito pelos soviéticos na Polônia e na Ucrânia, onde mataram dezenas de milhões deles e diziam essas pessoas eram animais. Os nazistas disseram que os judeus não eram humanos. Os chineses comunistas fizeram a mesma coisa. Você é um tolo se não compreende que a nova ordem mundial não te quer no futuro. Eles querem os recursos restantes no planeta para eles próprios. Eles implementam um trabalho duro em desenvolvimento científico e no final a humanidade livre será desenvolvida para ser seu despojo. Eles te querem morto.
E pessoas como Brad Pitt e Angelina Jolie são nada mais que propagandistas. Estão vendendo a população a um genocídio massivo, muitas mortes. Guerra Mundial Z é uma declaração de guerra contra a humanidade livre. Eu sou Alex Jones. Você deve estar alerto. Estão vendo esta transmissão. Recorde, você é a resistência.